Boa noite a todos. Boa noite. Aos nossos irmãos que nos assistem em casa. É com grande satisfação que hoje nós estamos aqui nessa reunião de corações. Vamos fazer então a abertura da nossa prece? Senhor Jesus, amado Mestre, nós vos agradecemos por esta oportunidade concedida a cada um de nós. Nós vos agradecemos por esta casa que nos acolhe e pela espiritualidade amiga que já se aproxima de cada um de nós, nos fornecendo assim a assistência do que aqui viemos buscar hoje. Também a assistência dos irmãos que se encontram agora assistindo o vídeo em suas casas. E aqueles também, Senhor, que vão assistir depois da gravação. Que possam receber as vossas bênçãos, o vosso amparo. Que todos nós, Senhor, necessitados de Ti, possamos então, nessa noite, enriquecermos os nossos conhecimentos. Que possa esse palestrante conseguir passar um pouco da vida desses nossos queridos irmãos que por aqui passaram e deixaram tantos exemplos de vida. E a nós assistidos, o conhecimento, o aprendizado para a melhora da nossa jornada. E sobre as vossas bênçãos e da espiritualidade amiga, só temos que vos agradecer e pedir assim a permissão para darmos por início a nossa palestra desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, espero eu poder conseguir transmitir um pouco da vida dessa adorável irmã. Nós hoje vamos então resgatar a vida de uma querida irmã. Ela que doou grande parte da sua vida na ajuda, na assistência, na educação de crianças e jovens órfãos. E dividiu essa nobre atividade na divulgação da doutrina espírita e nas práticas mediúnicas. Nós estamos falando de uma ilustre irmã pouco divulgada e conhecida na espiritualidade. Nós estamos falando de Adelaide Augusta Câmara, também conhecida pelo cognome de Aura Celeste, e no meio da sociedade conhecida como a musa da espiritualidade. Ela então foi como a sua missão de nascer na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Na família, ali no dia 11 de janeiro de 1874, na família do senhor Henrique Leopoldo Câmara e também da nossa irmã Maria Balbina Câmara. Como companheiros, ela teve 3 irmãos e uma irmã. Uma família tradicional, de classe média, que lhe proporcionou toda a sua base da sua educação moral, intelectual e acadêmica, que lhe permitiu entrar no curso normal, que naquela época o curso normal era para a formação de professores. O grande sonho dessa nossa irmã era ser professora. Interessante que nessa época, Natal recebe a visita de ilustres missionários da religião evangélica, que ali vieram então professar a sua fé em cultos e pregações. Nossa irmã despertou-lhe então uma curiosidade e foi visitar essa pregação. E ela se identificou com aquilo, com aquele culto fervoroso, as preces, orações munidas de muita fé, os louvores com muito entusiasmo e amor. E ela então foi uma vez, outra vez, e quando ela viu, ela já estava sendo batizada. E isso foi motivo de escândalo da sociedade da época.
Houve críticas gerais pelos seus pais e pela sociedade. Porque naquela época, as mulheres, ela como mulher, as mulheres viviam à margem da sociedade. E ela era filha de uma família tradicional católica. E também 95% das pessoas de Natal eram católicos. Mas nem por isso ela se abalou. Ela continuou na sua ida aos cultos e passou a estudar a Bíblia. E passou a estudar ferrenhamente. E ela foi entendendo sobre o Apocalipse, sobre a Gênesis, sobre o Velho Testamento, o Novo Testamento, e entendeu de tal forma que ela se sentiu confortável para fazer a pregação nos cultos, sendo então considerada a primeira mulher missionária a pregar num culto no Brasil. Época em que ela se forma como professora normalista, mas devido aos tabus, aos preconceitos dela ser evangélica e mulher, as portas dos colégios se fecharam. E ela não conseguia ali concretizar o seu sonho. Mas os seus amigos missionários a intuíram. Por que você não vai para o Rio de Janeiro, atrás do seu sonho? Porque lá é a capital do Império. E sendo capital, o pessoal tem a mente mais aberta. Inclusive, nós vamos lhe indicar o colégio Hammond Williams, que está precisando de uma professora. Ela não pensou duas vezes. Pegou então o vapor paraense e foi desembarcar na cidade do Rio de Janeiro. Lá chegando, ela fez uma entrevista com o diretor da escola, que simpatizou muito com ela e lhe deu um cargo. Ela ali começou então a ministrar aulas de língua portuguesa, literatura, de moral e cívica e também de religião, com tamanha proficiência que era difícil uma criança não aprender com ela. Sabe aquelas pessoas que amam o que faz? Que não estavam importando com o dinheiro, e sim com o aprendizado daquelas crianças. Ela tinha muito valor a isso. Ela sentia prazer em ver aquelas crianças beber da água do seu conhecimento para se tornarem seres humanos melhores. E ela gostava tanto de ensinar que, em paralelo aos seus trabalhos remunerados no Colégio Hammond Williams, ela faz então da sua casa uma sala de aula de ensino básico para as crianças que não tinham condições de pagar os estudos. E passaram por esta casa, por esses ensinos, crianças que futuramente se tornaram ilustres personagens da sociedade carioca, como doutores, médicos, advogados, juízes e até mesmo políticos. Então, ela era tão ativa no ramo da educação, numa época em que as mulheres não sabiam ler e nem escrever. Trabalhar fora, nem pensar. Então podemos dizer que nossa irmã era uma mulher que estava além do seu tempo. Muito além do seu tempo. Interessante que nossa irmã agora está com 24 anos de idade. E ela passa a ouvir um zumbido no seu ouvido. Esse zumbido evolui para sílabas. Evolui para palavras. E agora já se torna frases. Frases que ela tem a consciência que não vêm dos seus pensamentos. E ela pensa, será que eu estou ficando louca? Não, mas eu tenho a razão, consigo pensar sobre tudo, tenho plena razão da minha consciência. São essas frases que eu não sei o que é e de onde vem. E toda a sua formação religiosa, a sua fé, não consegue explicar. Mas graças a nossa irmã ter essa formação acadêmica de professora, ela foi buscar respostas, independente de onde seria. E engraçado que na época, quando 2 ou 3 pessoas se reuniam, o assunto da vez era o Espiritismo. As rodas de conversas giravam então em torno do Espiritismo. Era o assunto da moda. Porque na Europa já havia acontecido toda aquela manifestação de Kardec e estava acontecendo, chegando aqui as informações. O meio mediúnico aflorado.
as curas mediúnicas, os livros de Kardec sendo traduzidos, as reportagens, os anúncios, os artigos, os jornalistas, tudo gerava em torno do Espiritismo. E ela pensa, ué, será que não é isso? E ela vai procurar a FEB. E quem o recebe, senão o presidente da FEB, que naquela época é Dr. Bezerra de Menezes. Um homem de grande prestígio e respeito por crentes e não crentes da doutrina espírita. Ele então entende o caso de nossa irmã e começa ali a orientá-la. E ali começa então a carreira mediúnica de nossa irmã. Ela então é orientada nas leituras da mediunidade, de livros de Allan Kardec, da doutrina, e o Bezerra de Menezes passa a notar em experimentos com ela que ela tinha muita propensão à psicografia. Logo, nossa irmã começa a trabalhar no Centro Espírita Ismael. E Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo brasileiro, também reconhecido, muito reconhecido pela sua clarividência, prognosticou que nossa irmã, em muito pouco tempo, iria assombrar a crentes e a não crentes. Em pouco tempo, nossa irmã já estava dominando a doutrina espírita e passou a trabalhar assiduamente na divulgação da doutrina espírita, fazendo muitas curas também. Ela passou a fazer receitas, aviar receitas através do espírito do Dr. Joaquim Murtinho, que assistia. E ela foi fazendo aquelas receitas e passou a ser conhecida no Brasil todo da época. Época então que o nosso irmão Bezerra de Menezes vem a desencarnar. E ela perde o chão. Porque a base que ela estava formando doutrinária ali, da mediunidade também, não estava pronta para ela. E ela se aproxima então do ceareiro Inácio de Bittencourt, que era o médium da época, muito conhecido e também muito conhecedor da doutrina espírita, que passa então a conduzir a nossa irmã e leva ela para trabalhar no Centro Caritas. E os dois passam a fazer ali trabalhos de divulgação espíritas e também os trabalhos mediúnicos. No dia 31 de março de 1906, a nossa irmã resolve se casar. E ela vai se casar com o Dr. Amaro Abílio Soares Câmara, um parente consanguíneo. E ali as atividades da casa, os filhos que chegam, vão lhe tomando tempo e ela passa então a afastar-se das atividades do Centro Espírita. Mas nem por isso nossa irmã se torna inativa. Nos momentos de folga, assistida pelo seu mentor, o senhor Bittencourt, ela psicografa 21 fascículos de uma coletânea chamada Do Além, onde cada fascículo tinha por volta de 99 páginas, com publicações anuais. Ela também psicografou o livro Orvalhos do Céu, onde ela adotou o pseudônimo de Aura Celeste. Ela também psicografa os livros Flores do Céu, Palavras Espíritas, Vozes da Alma, Rumo à Verdade, Sentimentais, Aspectos da Alma e Luz do Alto. Nossa irmã agora está com 46 anos de vida. Os filhos já estão crescidos, já independentes, é hora de voltar às tribunas. E ela volta aos trabalhos mediúnicos e às palestras com tanta intensidade e vontade que o seu franzino do corpo ressentiu. Mas mesmo assim, não deixou de cumprir os seus deveres. Passou a trabalhar nas curas espirituais e aos necessitados, também aviando receita, diagnosticando, curando todos aqueles que batiam em sua porta. Todos assistidos pelo médico Joaquim Murtinho. Foi na época em que ela passou a desenvolver outras mediunidades, como a incorporação, a auditiva, a clarividência, psicografia, curadora e intuitiva. E uma em especial, chamada de bilocação, ou bicorporeidade, onde o seu espírito deixava o corpo
e ela ia em outras localidades fazer curas. Há muitos registros escritos de pessoas no Rio Grande do Sul, de pessoas no Nordeste, que receberam a visita de uma irmã chamada Aura Celeste e que as curou. E depois sumiu. E isso fez com que nossa irmã difundisse esse tipo de tratamento no Brasil inteiro. Na sociedade, ela foi conhecida como poetista, contista, que era contagem, contava casos, educadora, e nos deixou um grande legado de obras líteros doutrinárias em versos e prosas, porque ela gostava muito de escrever em versos e prosas. Ela também escreveu muitos artigos para jornais e revistas da época, tanto que ela despertou o interesse de um grande jornalista da época, o senhor Leal de Souza, que foi pesquisar sobre os seus trabalhos, sua vida, e escreveu um artigo sobre ela, e assinou com o nome A Grande Musa Moderna, ou a Musa da Espiritualidade. Em 1924, nossa irmã passou então a sentir um grande interesse em criar uma instituição para abraçar as crianças órfãs. E ela começou a fazer um trabalho muito assíduo em cima disso. Ela ficou 3 anos duramente arrecadando ali valores, doações, mas muito pouco evoluiu. Foi então que ela conheceu João Carlos de Carvalho, um homem muito conhecido da sociedade do Rio de Janeiro, que também tinha o mesmo intuito e já estava mais adiantado. Ele já tinha uma boa quantia de doações e uma lista com inúmeros nomes de propensos às pessoas que já estavam se comprometendo a fazer as doações. E os dois juntos começam a fazer aquele trabalho de conseguir ganhar mais recursos, quando então nosso irmão vem a desencarnar. Poucos dias depois. Ela fica com a lista e com todas aquelas doações. E agora? Alguns meses se passam e ela conhece o senhor Lopes, que era um estudioso da doutrina espírita e frequentava um dos centros na qual ela trabalhava. E ela convence a ele de também fazer esse tipo de trabalho, de conseguir montar essa casa. E ele era um grande empresário do ramo de imóveis, Lojas Lopes, uma rede de lojas que existe até hoje no Rio de Janeiro. E ele então abraça a causa e eles começam a trabalhar assiduamente. Até que no dia 13 de março de 1927, na praia do Botafogo, eles abrem então o Asilo Espírita João Evangelista, que cuidava de crianças. O asilo que cuida de crianças é que na época, asilo era o sinônimo de ajuda. Somente depois houve a separação para orfanato. Então, foi tão grande esse evento para a espiritualidade, que no livro Obreiros da Vida Eterna, conta que aquele local era um verdadeiro pronto-socorro espiritual. Na sociedade, a importância foi tamanha que o segundo secretário da FEB, o senhor Guilhom Ribeiro, participou da inauguração. Nossa irmã, então, foi a primeira diretora do Asilo Espírita João Evangelista, que existem até hoje, recebendo, acolhendo essas crianças órfãs. Graças a esse enorme coração desta mulher, o seu olhar, suas atitudes, seus gestos que espelhavam puro amor. Ela não podia ver ali uma criança parada, já mirradinha, que ela já ia ali conversar, se preocupando com as roupas, se a criança tinha dormido, se tinha comido, se estava aprendendo a lição como deveria. E as crianças se sentiram acolhidas, porque não tinham mãe. E a resposta veio. Começaram a chamá-la de a mãe. E ela então, muito preocupada com a educação dos jovens, das crianças, ela relata nos seus breves palavras todo o júbilo de sua alma de ter então realizado o ideal de toda a sua vida, de ter sido a mãe daquelas crianças órfãs.
e que não trocaria isto por nenhum ouro, nenhuma riqueza do mundo. Ela dedicou todo o seu tempo, todo o seu esforço na luz do saber desses irmãos, até o último dia de sua vida. Com extremosa dedicação, ela então trabalhou em várias instituições beneficentes, cariocas, dedicando e doando à mediunidade, à divulgação da doutrina espírita, os seus trabalhos intelectuais. No asilo João Evangelista, ela trabalhou em todas as áreas. Podemos dizer então que ela era uma competente educadora, mas também uma hábil orientadora. Inúmeros jovens beberam dos seus conhecimentos, então conseguiram fazer a sua formação moral e intelectual. A vida dessa nossa irmã, então, ela foi uma obra, uma escada iluminada de afirmação, de fé, de humildade, no perene trabalho do amor. Ela foi uma grande educadora. Ela educava, ela ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo, sem nem ter conhecido Pestalozzi com os mesmos princípios. Como médium, a nossa irmã, então, não tinha vaidades, ela era sincera, honesta ao extremo. Ela tinha a mediunidade como um verdadeiro sacerdócio. Ela, um espírito de grande envergadura que teve grande papel na divulgação da doutrina espírita no Rio de Janeiro, deixando para nós o legado do seu trabalho, da sua obra, dos seus livros, do seu ensinamento e do seu exemplo de vida. No ano de 1944, depois de longo período de debilidade física, dedicados no exercício da mediunidade, onde ela passava horas psicografando. E quando ela não estava psicografando, ela já deixava essa atividade e ia fazer atendimento fraterno. Sem os devidos cuidados consigo mesmo, no descanso necessário, na alimentação, somado então à sua fragilidade do seu corpo e às condições sanitárias da época, não teve jeito. O seu pulmão veio a se desgastar e ela contrariou tuberculose. Com 70 anos de idade, agora, no dia 24 de outubro de 1944, nossa irmã vem a desencarnar. E o curioso é que no livro Obreiros da Mediunidade, relata que nossa irmã não conseguiu se libertar dos despojos carnais. Havia um halo de energia a segurando, por dois motivos. O primeiro, por causa das pessoas que trabalhavam com ela no Agir João Evangelista, que perderam a sua base, a sua estrutura, aquela mulher de força, de amor, e choravam copiosamente a sua morte. Sendo então necessária a intervenção do Dr. Bezerra de Menezes e do Dr. André Luiz, junto ao parteiro espiritual, que é o espírito encarregado de cuidar dos desenglaces da carne com o espírito. O parteiro espiritual, então, ele interviu mediunicamente com esses trabalhadores e ali orientou para que eles pudessem deixar a nossa irmã partir. O outro fato era a vontade de nossa irmã continuar na sua obra. Então Bezerra de Menezes se aproxima dela e diz: minha irmã, a obra é de Jesus. Outros seguirão e ela continuará como deve ser. E ela então consegue quebrar aqueles laços e se libertar e continuar a sua jornada agora no mundo espiritual. E nós não vemos aqui um apego de nossa irmã aos bens materiais que aprendeu. Foi sim um apego ao trabalho do Cristo. É diferente. Tamanho foi a importância dessa nossa irmã para a espiritualidade, que o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, Parnasmo de Além Túmulo, tem como a sua primeira mensagem de nossa irmã. Hoje, ela é mentora do grupo mediúnico Boa Nova e continua na divulgação da doutrina espírita e no acolhimento como uma grande mãe de todos aqueles que se aproximam, com aquele coração enorme, bondoso, generoso, que tem olhos para todos.
E com a história dessa nossa irmã, o que nós podemos aprender, meus irmãos? Nós podemos tirar 2 ensinamentos. O primeiro deles, que quando que ela foi criticada por estar ali seguindo uma religião que não era dela, ela não desistiu. Ela levantou a cabeça, passou a estudar ainda a Bíblia mais ainda e continuou até mesmo sendo uma pregadora daquele objetivo que ela trilhou para si, não se preocupando com a opinião dos outros. Um segundo ensinamento que a gente pode ter, o primeiro, a perseverança, e o segundo é que quando nossa irmã estava numa situação de casada, cuidando dos filhos, pouco tempo lhe sobrou e ela, nos poucos tempos, psicografava. Não perdia o seu tempo. Voltando à ajuda, porque esses livros foram de grande ajuda para todos nós até hoje, voltados à doutrina espírita. Agora vamos voltar ao caso a nós. Aí dói, né? Nós, quando retornamos, e eu me coloco nisso, quando retornamos para casa, de um dia remunerado ou de um trabalho doméstico, não importa. No primeiro tempo que nós vimos aberto para nós, o que nós fazemos? Nos deparamos com uma tela. Seja de televisão, seja de computador, ou seja do celular. Nos deliciando ali com vídeos rápidos, vídeos que vão ali induzindo-nos a uma dopamina que nosso próprio corpo vai gerando, nos dando aquela sensação de amortecimento prazerosa, como se fosse uma autocompensação pelo trabalho que nós tivemos durante o dia. Mas aquilo se torna constante, porque amanhã já estou pensando de novo no meu tempo vago, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e aquilo vira uma constância. Não que a gente esteja aqui fazendo uma apologia contra celulares, redes sociais, não é isso. É que nós, como espíritas, sabemos do valor do tempo. Porque a maioria que está aqui agora, nesse salão, não sei aos que nos assistem, mas já vivemos mais do que já temos para viver. Será que nós já cumprimos toda a meta que nós teríamos cumprido? Quando lá em cima estivermos e prometemos? Ah, Paulo, mas eu não tenho o dom da psicografia. Não precisa. Basta, meus irmãos, uma prece. Uma prece por aquele que passou pelo nosso dia, que nós sentimos uma determinada dificuldade. O que nós o irritamos também. Uma prece por aqueles que são agora vítimas dessas reportagens da televisão. Já de grande ajuda. Um livro doutrinário. Porque o tempo pode ser o nosso amigo, mas ele também pode ser o nosso inimigo. Porque deveras, meu irmão, minha irmã, a lição que nos fica é que o tempo perdido não volta. Pensemos nisso, meus irmãos. Muito obrigado. E assim, meus irmãos, eu convido a todos a cerrarmos os nossos olhos, para que possamos assim nos sintonizarmos com esses irmãos maravilhosos que nos cercam, essa nuvem de testemunhas que aqui estão. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo venha socorrer cada um de nós. Aproveitemos esses instantes para viajarmos com a nossa mente, com o nosso pensamento lá, no nosso reduto, lá onde temos o nosso aconchego, o nosso lar. E peçamos para Jesus entrar com as suas energias pela porta e energizando, limpando todo aquele ambiente. Todos os irmãos que lá estão, encarnados e desencarnados, diluindo todas as fontes vivas de energias negativas e de miasmas,
fortalecendo o meu lar, Senhor, e aqueles que lá estão, dando a sua bênção. Quantos precisam de Ti, Senhor, e não sabem pedir, e não sabem orar. Olhem por eles, Senhor, por aqueles que se arrastam nas ruas, em busca de alimento como seu único objetivo. Olhe pelos enfermos, pelos necessitados, pelos órfãos que perderam as suas referências maiores de pai e mãe, por abandono ou pela passagem, mas que precisam de pessoas como esta nossa irmã, grandes mães, que abraçam a filhos queridos, mesmo não tendo nascido de suas entranhas. Abençoa também, Senhor, aqueles que viveram nesta vida e que agora são encostados em asilos, abandonados pelos seus, e que precisam deste amor também, Senhor. Olhe por todos nós, porque acima de tudo, como filhos de Deus que somos necessitados desse vosso amor. E sobre as vossas bênçãos, amado Mestre, só temos que vos agradecer e pedir assim a permissão para darmos por término a nossa palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.